Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos discutir, eu vou apresentar minhas opiniões, minha visão sobre se o Khabib e o Islam correram de uma possível luta contra o Ilia Topuria no UFC 317, né, que acabou o Charles enfrentando o Topuria pelo cinturão dos leves. E aí discutir, né, e analisar se esse movimento feito pelo Islam subir de categoria nesse momento foi um movimento, né, de uma fuga do Topuria, ou se é ao contrário, né, se tem algum outro motivo específico ali vindo do Islam, vindo do Khabib. E aí nós vamos discutir sobre isso nesse vídeo. E nessa semana ainda eu vou lançar o primeiro vídeo sobre o meu quadro de psicologia e MMA, e será sobre a ascensão e a queda de Cody Garbrandt, né, a carreira dele, né, que no início foi uma carreira meteórica e hoje a gente não vê o Garbrandt, né, nem com uma sombra daquele lutador que foi. Então, se você tem interesse aí para saber um pouco mais sobre essa história, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, né, ative o sininho, porque eu vou lançar ainda essa semana esse vídeo. E compartilhe também com alguém que vocês imaginam que tem interesse em ouvir um pouco mais sobre essa história e também tá por dentro aí de notícias, né? Ouvir minha opinião, ouvir sobre as resenhas que eu tenho para trazer aqui. E já deixa um like nesse vídeo e vamos para essa discussão, vamos para essa resenha. Então, muito nesses últimos dias, né, se fala sobre o Islam ter vagado o cinturão dele, né, e ter subido para a categoria dos meio-médios como um movimento de fuga do Topuria. E eu já vou dar minha opinião logo de cara e vou ser bem incisivo nisso. Não, galera, assim, de verdade, não deem ouvidos a esse tipo de argumento, a esse tipo de opinião, entendeu? Porque, cara, não faz no mínimo sentido, porque a gente não tá falando de lutadores de um nível baixo. Nós estamos falando, sei lá, de lutadores, né, da elite do UFC. E eu também não tô falando só de lutadores que estão dentro da organização ou que são ali um top 15. Não, eu tô falando de um cara que é campeão do mundo. E aí eu falo dele e do Topuria também. São campeões do mundo, e campeões dominantes. São atletas de primeiro nível, do primeiro escalão que o UFC tem para oferecer. Então, cara, não faz o mínimo sentido, tipo, você pensar que essa luta não aconteceu por puro medo de uma das partes, entende? Eles, assim, como todo ser humano, né, é instintivo nosso, ali num momento ali de perigo, né, como qualquer outro animal, a gente se sentir ameaçado, né, e queira ou não, quando a gente tá entrando no octógono para enfrentar um outro adversário, a gente sabe que ele vai vir para cima, que ele vai tentar machucar, porque ele também tem os objetivos dele, ele também quer ganhar a luta. E esse frio na barriga, esse medo instintivo faz parte de todo ser humano. Só que a diferença é que lutadores nesse nível, né, lutadores no geral, aprendem a controlar esse medo, domar esse medo e não deixar esse medo dominar eles. Então, de verdade, isso não faz sentido nenhum dentro da minha cabeça, óbvio, né? Você pode pensar diferente, né? Eu, particularmente, acho uma loucura, mas tem quem pense assim. Mas o fato é que o Islam não queria abrir mão do cinturão dele da categoria dos leves. E ele queria sim subir de categoria, mas ainda fazendo a manutenção do cinturão da categoria dos leves. Ele queria continuar defendendo o cinturão e fazendo uma luta nos meio-médios ali para tentar o duplo campeonato. E acredito que ele tentar defender o cinturão simultaneamente, tanto da categoria até 77 quilos quanto da categoria de 70 quilos. Só que durante muito tempo ficou algo impossibilitando essa subida dele, porque o Belal era o campeão, né, até alguns meses atrás, e ele e o Belal são companheiros de treinos, né, em algumas oportunidades, né, o Belal já foi treinar ali com o pessoal ali do Daguestão, e recebeu a ajuda deles. Então o Makhachev não tinha pretensão e nenhuma vontade de enfrentar o Belal. E tanto que o Hunter Campbell, né, precisou ir até o Daguestão para convencer o Makhachev a vagar o cinturão dos leves, subir de categoria, independentemente se o Belal fosse campeão
ou se o Jack Della Maddalena fosse campeão. Acontece, né, que por ordem do destino aí, o Jack Della Maddalena acabou vencendo o Belal e até acabou facilitando essa subida do Islam, né? Tanto que o Islam pediu para que esperassem, né, o resultado da luta para que ele tomasse uma decisão. E assim que o Jack Della Maddalena se tornou campeão, foi anunciado que o Islam tinha deixado o cinturão dos leves livre e que ele iria subir de categoria para tentar o duplo campeonato. E eu até, me desculpe, né, minha opinião aí, caso alguém discorde, né, mas eu vou falar ainda assim. Eu vejo e eu acredito também que o UFC também vê que uma luta também entre Topuria e Charles seria uma luta mais acessível do que Topuria e Islam pro Topuria se tornar o campeão. E o UFC hoje investe muito no Topuria como uma próxima estrela, como um próximo grande astro da empresa. Então, ter um caminho ali que fosse, entre aspas, mais tranquilo para ele se tornar campeão, seria mais interessante para a empresa para que houvesse sucesso nessa empreitada. E agora falando do outro lado, o Islam também tem suas pretensões, também tem seus objetivos, também tem suas vontades na carreira dele, também quer construir seu legado e subir de categoria e se tornar duplo campeão será algo enorme para o legado dele. Imagina se ele se torna duplo campeão, também consegue fazer uma defesa de cinturão ali na categoria dos meio médios, né? A gente até pode citar algumas possibilidades do que ele pode enfrentar se ele for campeão. Se ele vence o Jack Della Maddalena agora e resolve defender o cinturão dos meio médios, tem muitos lutadores ali de grandes nomes ali que possam enfrentá-lo e dar grandes lutas, né? A gente tem o Sean Brady ali aguardando, a gente tem o Kamaru Usman, que é uma lenda, o segundo maior peso meio médio da história. Imagina uma luta entre Islam e Kamaru Usman, o tamanho que não seria isso. E o Kamaru Usman falou que só luta pelo cinturão agora. O Shavkat Rakhmonov deu entrevista também essa semana falando que quando voltar, quer voltar para lutar pelo cinturão. Em breve, saiu notícias que em breve nós, né, teremos aí o Ian Gary e o Belal ali podendo se enfrentar. Também ali o vencedor de uma luta dessa também pode estar ali na cara do gol para disputar o cinturão. Então são muitos nomes, entendeu? E qualquer um desses que o Islam enfrente, sei lá, defenda o cinturão com sucesso, vai deixar ele muito maior do que ele já é. Ele é um grande lutador e, para mim, o maior peso leve da história do UFC. E às vezes é até difícil algumas pessoas, né, falarem isso, né? Porque nós brasileiros e algumas pessoas até nos Estados Unidos, em outros lugares ali, até na Europa, ali tem uma má vontade ali com os russos ali, com os daquestaneses ali, pelo estilo deles de lutar. E os brasileiros também, porque eles já deram algumas derrotas bem indigestas pra gente, né? O Islam mesmo venceu recentemente o Moicano, o Islam venceu o Charles naquela luta em Abu Dhabi, o Khabib já venceu o Edson Barbosa, o Khabib já venceu o Rafael dos Anjos na carreira. Então eles já venceram alguns brasileiros e também venceram alguns, né, queridinhos dos fãs, né? Tanto o Islam quanto o Khabib venceram o Dustin Poirier, o Khabib venceu o Justin Gaethje, o Khabib venceu o McGregor. Então, às vezes essas coisas acabam fazendo com que alguns fãs olhem para eles de uma maneira indigesta, que não goste tanto deles. Mas só que a gente tem que saber separar as coisas. E apesar de alguns não gostarem deles, a gente tem que admitir que o que eles fizeram pelo esporte é algo gigantesco, né? Tanto o Khabib quanto o Islam são grandes lutadores, fizeram grandes coisas na carreira deles. Então tem que ser respeitados, né? E tem que ser reconhecido isso. E queira ou não, essa luta entre Topuria e Islam ainda não é uma coisa impossível de acontecer, como eu disse, né? Vamos dizer, fazer um exercício aí de futurologia. Vamos dizer que o Islam ganhe o duplo campeonato agora contra o Jack Della Maddalena, o Topuria consiga defender uma ou duas vezes ali o cinturão dos leves, o Makhachev defenda uma vez o cinturão dos meio médios e o Makhachev fala, não, agora vou descer e vou enfrentar o Topuria. Ou o Topuria já deixou
um pouco ali subentendido que ele deseja subir de categoria e tentar o triplo campeonato. E aí, caso seja o Islam o campeão, essa luta ainda pode acontecer. E eu acredito que em algum momento ela deva acontecer sim. E vai ser uma luta enorme, né? Vai ser uma luta né, similar a Khabib e Conor McGregor. Eu mesmo gostaria muito de assistir essa luta. Vai ser uma luta extraordinária de se ver. Vai ser uma luta muito comentada e provavelmente uma luta que vai vender bastante, vai ser muito rentável ali para o UFC. Mas eu não acredito que hoje seja o momento, até porque não faz sentido, por exemplo, o Islam que acabou de deixar a categoria dos leves, falar, não quero mais lutar pelo cinturão dos meio médios, vou abrir mão aqui da minha oportunidade de ser duplo campeão para voltar e reconquistar um cinturão que já era dele, entendeu? Nesse momento, entendeu? Ele pode até vir fazer isso no futuro, mas nesse momento não faz sentido. Ele acabou de vagar o cinturão, e aí ele abriu espaço para outra pessoa ser campeão, e aí ele vai voltar? Realmente não tem muita lógica nisso. E aí até o que o Khabib falou, não é o momento, né, de você enfrentar o Topuria. Vá, lute contra o Jack Della Maddalena, tente ali fazer história e se tornar mais um duplo campeão aí na história da organização. E eu acho que eles estão corretos, eu acho que esse é o planejamento mesmo, é tentar agora o duplo campeonato, que eu acho bem possível, eu acredito que vai acontecer, porque eu acho o Islam um lutador muito inteligente, é um lutador bom em pé, muito melhor do que o Khabib era na parte de striking. E ele é muito, muito bom no chão, né? A gente já viu ele finalizando o Charles, a gente viu ele finalizando o Dustin Poirier, vimos ele finalizando o Dan Hooker. Então, a gente sabe o nível de excelência desse lutador. Então, eu acho bem possível que ele vá se tornar duplo campeão e que talvez no ano que vem ali, ou em 2027, quem sabe, né? Tem uma luta dele contra o Topuria. Eu até rezo para que essa luta aconteça o quanto antes, porque será uma luta interessantíssima de se assistir. Bom, mas essa foi minha opinião. Se vocês discordam de mim, vocês podem deixar nos comentários aí. Não estou pregando, né, uma verdade absoluta, só estou apresentando o que eu realmente acho e a maneira que eu enxergo essa situação. Mas faz parte a discordância. E caso vocês vejam de outra maneira, vocês podem deixar aqui nos comentários e apresentar qual é a opinião de vocês, qual é a visão de vocês. E se puderem deixar um like nesse vídeo, compartilhar com alguém que está por dentro desse assunto, eu agradeço. Fechou? Um abraço, galera. Tamo junto.